A paz do Senhor, meus queridos irmãos, com muita alegria estamos aqui mais esta aula da Escola Bíblica Dominical, na oportunidade de continuar o estudo desse trimestre, onde estamos estudando sobre os dons espirituais e ministeriais. E temos a oportunidade hoje de dar continuidade ao bloco que nós vemos estudando a respeito da parte ministerial da igreja, e hoje em especial vamos falar sobre o ofício do presbítero. A nossa aula da Escola Bíblica Dominical está no ar. Meus irmãos, nós temos dentro do estudo, na continuidade que a gente vem estudando ao longo de todo o trimestre, algumas divisões. A gente teve ali aquele primeiro bloco conceituando e definindo os dons espirituais. Depois a gente entrou a parte efetivamente falando dos dons, conforme Paulo escreveu em Coríntios, os dons espirituais, separando ali de forma didática os grupos ou as categorias de dons. Chegamos então num outro bloco, onde a gente trabalhou o conceito dos dons ministeriais, essa capacitação dada por Deus para servir a igreja do Senhor na edificação da igreja e unidade do corpo de Cristo, né? Para nós que fazemos parte da igreja, Deus deu à igreja, conforme Paulo escreve aos Efésios, alguns para apóstolos, e a gente viu todas as classificações, profetas, evangelistas, pastores, doutores e mestres. E aí hoje nós temos a possibilidade de avançar um pouquinho mais nesse estudo e aprendermos sobre um ofício que não está enquadrado dentro desses dons ministeriais de Efésios, que nós lemos de Paulo, Efésios 4:11, mas que faz parte do nosso convívio da igreja e é um pilar também na edificação, no trabalho, no serviço à igreja, que é o ofício de presbítero e diácono. Então hoje a gente abre um bloco estudando a lição de hoje e da próxima semana, hoje sobre o presbitério e na próxima semana o diaconato, e aí a gente vai entender a função do presbítero. Lição de número 11, presbítero, bispo ou ancião. Nós temos como texto de ouro o que Paulo escreveu a Tito, capítulo de número 1, verso 5, que nos diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e que de cidade em cidade estabeleces presbítero. E aí nós vemos aqui já desde o nosso texto áureo a orientação paulina, falando para aquele jovem obreiro da importância de cidade em cidade, como se Tito tivesse ali aos seus cuidados aquela localidade e região, trabalhar na ordem do serviço à igreja, do trabalho da igreja, estabelecendo, portanto, presbítero. Verdade prática, o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Nós temos como texto bíblico em classe de leitura bíblica dois textos, dividido ali o que Paulo escreveu a Tito, capítulo 1, versos 5 a 7, e Pedro, o apóstolo Pedro, 1 de Pedro, capítulo 5, versos 1 a 4, nós vamos já trabalhar um pouco esse tema. Nós temos aqui, dentro desse contexto que nós estamos estudando a respeito do presbitério, a gente viu do ministério de pastor, vimos ali a importância fundamental, cuidado, que pastor quer dizer cuidar, né? Aquele que cuida, do cuidado com as ovelhas, o rebanho do Senhor, e a importância desse ministério. E aí a gente pôde estudar e entender que dentro desse processo de constituição da igreja, Deus envia os apóstolos como aqueles que responsável para implantar, para desbravar ali a região, aquele que é enviado como missionário para levar a mensagem do reino de Cristo, e também o ministério profético, traduzindo ali a vontade de Deus, a interpretação, a mensagem bíblica, e claro, o dom da capacitação do evangelista, né? Os evangelistas que nós estudamos. Então, veja que durante esse período que a gente estudou a respeito da edificação da igreja, que Deus deu para a edificação da igreja, essa igreja ela é aberta, ela é
constituída, ela é ampliada, ela é alcançada, povos, pessoas são alcançados, como vimos em lições anteriores, e uma vez que o Evangelho alcança o coração do homem, esse homem faz parte de uma comunidade. Esta comunidade, portanto, que a gente chama de igreja local, essa comunidade precisa de cuidados. Aquele que é enviado com amor extraordinário a pregar uma mensagem, que é o evangelista, aquele que é enviado para abrir novas cidades, o apóstolo, o missionário, aquele que é enviado para transmitir as verdades de Deus, o profeta. Então, quando a gente olha que há, então, portanto, uma preocupação de Deus, uma preocupação de Cristo, ao instituir a sua igreja, ele capacita homens para a edificação desta igreja que está sendo formada, dessa igreja que está sendo construída pelos apóstolos, dessa igreja que está sendo expandida através da vida dos apóstolos. Agora as igrejas estão, pensando no contexto local, as pessoas estão se chegando a Cristo, estão se reunindo, estão crescendo em número e, portanto, precisa de um direcionamento. Aí entra o tão maravilhoso ministério de pastor, de apacentar a igreja, o rebanho do Senhor. E por que eu estou voltando na temática do pastor? Porque o presbítero, ele está de forma muito ligada a essa missão, a essa função pastoral. Porque o presbítero vem para auxiliar o pastor, o líder daquela localidade. Imagine, portanto, lá no primeiro século, quando a igreja começa a crescer, pessoas que estavam ali chegando a esse convívio cristão, com pessoas com culturas diferentes, pessoas com necessidades diferentes, pessoas com níveis sociais diferentes, e precisa agora se abrir com um líder. E aí, portanto, a igreja, de maneira muito sábia, orientada por Deus, ter ministérios específicos para cada fase da igreja, a expansão dela, e não só o crescimento demográfico de pessoas ou geográfico expandindo de cidade em cidade, como também o crescimento espiritual, a edificação tão falada por Paulo. Então a gente tem, portanto, uma preocupação tanto de Paulo, orientado pelo Espírito Santo, o apóstolo Pedro, de falar aos presbíteros, de separar os presbíteros para esse cuidado com o rebanho, de apacentar o rebanho. Então, é importante a gente compreender que quando a gente vê no título da lição presbítero, bispo e ancião, nós estamos falando do mesmo ofício. Quando olhamos pela palavra de Deus, entendemos que é o mesmo ofício. E aí vamos entender hoje rapidamente sobre o que quer dizer presbítero, bispo e ancião, a importância, a qualificação, por que Deus separa, por que isso auxilia a igreja de uma maneira extraordinária na organização e na edificação da igreja. Nós temos, como de costume, várias referências para ler, e você, querido aluno da escola dominical, irmão, irmã, que faz parte desta igreja e que sabe que na nossa distribuição do corpo ministerial, daqueles obreiros que prestam o serviço, que trabalham servindo ao Senhor na igreja, existem alguns cargos. E como falamos de pastor, evangelista, nas aulas anteriores, falamos sobre separar o cargo, o ofício, o cargo da igreja local com o dom ministerial. É tanto que há pessoas que têm o dom dado por Deus, o chamado dado por Deus na execução do seu ministério. É muito comum você ver o dirigente de congregação, presbítero com a função pastoral, mas o presbítero já é preparado para essa função. Como a gente viu exemplos na Bíblia, o diácono Filipe, o diácono Estevão, que de uma maneira usada por Deus de maneira extraordinária, Filipe foi um grande evangelista. Então ele tinha o título, a função de diácono, mas com a capacitação dada por Deus, o dom ministerial de evangelista. Só para a gente separar exatamente essas duas coisas, o título dado ao cargo e o dom dado por Deus. E como a gente viu, os dons, a
capacitação dada por Deus, dos 5 dons ministeriais, conforme Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 4, a gente agora vai complementar por conta desses ofícios que está na Bíblia e que nós usamos tão frequentemente esse título aos cargos que existem na nossa igreja. Nós temos a pessoa do diácono, o cooperador, auxiliar, depois o diácono, o presbítero, o evangelista e pastores. E aí, quando a gente fala então do presbítero, conforme a palavra de Deus, a gente vai ver que é aquele que também tem a missão de pastoral, de cuidar. O cuidado, a palavrinha tão chave, que é o cuidado com o rebanho. E a gente vai ver que esse cuidado ele vai tanto na administração, quanto às questões espirituais, o ensino da palavra de Deus. Então, olhando para Tiago, capítulo número 5, verso do número 14, é exemplo de que esses homens, nós temos aqui algumas referências na leitura bíblica semanal. Se você tem a revista na escola dominical, procure ler essas referências ao longo da segunda, terça, quarta, e aí a gente vai ver que uma das importantes missões do presbítero é também orar pelos enfermos, e ele tem esse cuidado. Aí a gente vai ver Tiago 5 e 14 como homens espirituais, se há em vós alguém que está doente, está enfermo, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Então espera-se que aquele que é convidado para orar por alguém é um homem espiritual que anda conforme a palavra de Deus. Presbíteros são apacentadores, conforme 1 Pedro 5, 1 e 2. O próprio Pedro escrevendo, a gente vai abordar um pouco mais sobre isso, mas dando uma visão geral, nós vamos ver Pedro escrevendo: pastorei, versículo 2 da primeira carta, capítulo 5, pastorei o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhe por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Então, Pedro está aqui orientando os irmãos em suas cartas como exemplo, versículo número 3, né? Não faça por ganância, mas como desejo de servir, não por obrigação, mas de livre vontade, não como dominadores daqueles que estão confiados a vocês, não domine, mas como exemplos para o rebanho. Então Pedro está instruindo aqui a respeito dessa questão do exemplo para o rebanho. Então isso cabe ao presbítero, como ele escreve já no primeiro versículo do capítulo 5, né? Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunho das aflições de Cristo, e participante da glória que há de vir. Pedro se colocando aqui como também um presbítero, como ele, como os demais, como eles, e falando assim: olha, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto, que também presbítero como eles, testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória de Deus, apacentai o rebanho. Eu que fiz parte, eu que estou no meio, eu te recomendo, apacente, cuide do rebanho do Senhor. Então nós temos aí também uma referência ali, que está na nossa leitura bíblica, Tito, capítulo de número 1, já no verso 7, nós vamos ver o outro nome, também muito comum e dado aqui, usado por Paulo, a esse corpo de obreiros, que é o bispo. Nós vamos ver o versículo 7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, e nós vamos estudar esse verso daqui um pouco mais, mas aqui atentar ao termo bispo. Então nós vamos ver que há, portanto, dentro dessa função do presbítero, da importância do presbítero, já entender que quando a Bíblia cita ancião, presbítero ou bispo, está falando da mesma classe de obreiros que trabalham na obra do Senhor. E aí, quando a gente entende dessa forma, a gente agora passa a compreender por que Deus levanta essas pessoas, esses presbíteros, por que esses homens espirituais levantados por Deus são tão importantes na edificação da igreja, como foi lá no princípio, dada a instrução dos primeiros apóstolos, com o crescimento geográfico e demográfico da igreja, tão importante dividir essa função do líder local com outros obreiros, e é importante entender que são obreiros
estudos, como a nossa revista aqui, o pastor Linaldo Renovato traz para a gente, a respeito da observação de que está tratando no plural, as referências que nós vemos aqui são de vários presbíteros, ou quando fala de bispos, os anciãos, quando a gente vai ver esse sentido do plural, está falando que não era uma pessoa levantada para ajudar o pastor, o líder local, mas vários que em conjunto estaria ali formando um corpo, que é o presbitério, para trabalhar e auxiliar aquele pastor. Isso porque a igreja estava crescendo e era importante que nesse crescimento em número fosse fundamental o crescimento e edificação espiritual, no crescimento qualitativo daquela igreja. Portanto, se a gente considerar que todos nós fazemos parte do único corpo, que é Cristo, e cada um com uma função fundamental cooperando com o todo, nesta construção espiritual, nessa edificação espiritual, cada um tem a sua missão e sua responsabilidade. E aí, portanto, nós temos aqui o significado dessa palavrinha presbítero, que é ancião, uma pessoa mais velha, né? Que vem aqui do grego presbíteros, trazendo ali essa coisa da idade, da honra, da honraria a uma pessoa mais idosa. Claro que a gente está falando aqui hoje, trazendo para nós, o presbítero deva ser uma pessoa com maturidade, uma pessoa com experiência, uma pessoa carimbada, trabalhada já na obra do Senhor, com conhecimento e envolvimento com o Deus a quem ele serve. E aí nós estamos falando também do sinônimo de bispo, né, episcopos do grego, que quer dizer supervisor, aquele que supervisiona, aquele que administra, aquele que cuida, né, e também pastor, poimen, que nós já falamos tanto na aula passada, aquele que cuida, né? Antes da gente falar, de estudar aqui a respeito dos doutores e mestres, a gente viu sobre o dom ministerial de pastor, poimen, que traz aqui toda essa preocupação com o rebanho, o cuidado com o rebanho. E claro, a gente viu que o pastor ele tem várias atribuições, desde cuidado com as questões espirituais do corpo do rebanho, com as questões da organização igreja. E isso também se transmite e se transfere cuidado, essas prerrogativas, essas funções, também passa para o presbítero, os presbíteros que estão ali para auxiliar o pastor da igreja. É muito comum o pastor presidente de uma cidade, que tem ali várias congregações, colocar presbíteros para cuidar com a função pastoral, para cuidar do rebanho daquela congregação. E ali naquela congregação, o presbítero ele é, na função pastoral, responsável por apacentar aquela igreja, por cuidar das questões espirituais, como também das questões administrativas daquele lugar. Ele é o supervisor daquela localidade, sendo auxiliado do pastor presidente, trazendo um pouco para a nossa realidade. Então, nós temos aqui que é necessário, um auxílio fundamental para a liderança local, com esse desenvolvimento da igreja, com esse crescimento da igreja, é fundamental. E nós temos, claro, se nós olharmos para a palavra de Deus, em várias instruções, tanto de Paulo quanto do apóstolo Pedro, as qualificações para separar, para classificar alguém para este ministério, esse santo ministério. E, claro, como está adiante da igreja, estar adiante do corpo, do rebanho, da noiva do cordeiro, daqueles que estão separados do mundo, do lamaçal do pecado e agora transformado em uma vida santa, nessa jornada, nessa caminhada rumo aos céus. É claro que não poderia ser qualquer pessoa para ser separado para este ministério. Tem que ter qualificações, tem que ter alguns requisitos importantes. E Paulo, um texto muito conhecido da igreja, dos obreiros principalmente, Paulo traz ali a sua lista, Pedro também vai falar dessa lista, e a gente vai abordar aqui alguns dessas características importantes para os presbíteros, bispos, os anciãos, né, aqueles que eram separados para esse ministério. É importante entender que o que nós estamos falando aqui é a respeito da palavra de Deus, o que está escrito como recomendação para ser feito.
Claro, você, querido professor, que está ali diante de sua sala de aula, é muito comum quando fala de chamado, de qualificação para o ministério, de ordenar alguém ao santo ministério, de separar alguém para um ofício ou outro, sempre há no meio da aula alguma polêmica, algum questionamento a respeito da politicagem que às vezes existe, porque são pessoas, e eu quero te instruir, te orientar, querido professor, que não leve a aula para esse fim. A gente sabe que pessoas são mais chegadas que outras, existe aquele tal de apadrinhamento tão feio, mas existe onde tem pessoas, onde tem politicagem, tem ali o apadrinhamento, e aí pessoas que são levadas a um ofício sem preparo algum, mas porque é amigo do amigo e tem ali um apadrinhamento e aí chega lá, enfim, não leve a sua aula para isso, vamos focar na palavra de Deus, já tem tanto conteúdo para tão pouco tempo, então se esforce para, dentro da unção do Espírito Santo, trazer essa mensagem, mostrar pela palavra de Deus a qualificação espiritual que Deus pede, orientado pelo Espírito Santo, Paulo escrevendo, orientado pelo Espírito Santo, Pedro escrevendo, mostrando ali as qualificações tão importantes para o exercício desse ministério, para estar diante de um grupo de pessoas local, daquela localidade, como exemplo. Então não pode ser qualquer pessoa. Vamos focar nisso e deixar de lado essas questões tão polêmicas que podem atrapalhar a sua aula. Então nós temos aqui, dentro do texto que nós vimos lá ainda em Atos, capítulo número 11, verso 30, quando eles decidem ali, eles se organizam, né? E aí o fizeram enviando as ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Cuidado ali naquele período que o povo estava passando, aquela crise no Império Romano, aquela questão da fome durante o exercício do imperador Cláudio, e aí preocupado com os irmãos da Judéia ali, aquela região ali em volta, os irmãos eles se reúnem, as igrejas, e separam algumas ofertas e mandam através de Paulo e Barnabé. E ali, é claro, ele começa a sua viagem, e aí a gente vai conhecer durante esse processo que eles estão viajando, né, e transmitindo ali, sempre foram enviados com uma missão, mas sempre levando a palavra de Deus, a mensagem do reino de Deus. E aí a gente vai ver, quando a gente olha, os apóstolos e presbíteros reuniram para considerar as questões. E ainda Atos capítulo 15, verso 2, e levou Paulo e Barnabé grande contenda de discussão com eles. Assim Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com os outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. Aqui a gente já começa a ver a importância desse grupo de obreiros separados para o trabalho de presbítero, com formação ali de um corpo do presbitério para tratar questões e ajudar a liderança local. Agora veja, se pessoas vão reunir para tratar assuntos de alguma contenda, de alguma divisão, de algum questionamento, não pode ser qualquer pessoa, tem que ter uma qualificação de experiência, de maturidade, pessoas que venham de fato dar referência para a congregação, para os seus liderados, que sejam exemplos e possam ter suas decisões respaldadas por todo o povo, né? Ou consideradas pelo todo o povo. É péssimo quando um líder toma uma decisão e não há respeito pelos seus liderados. Então é importante que haja minimamente um respeito aí por parte de todos. Então, além de o presbitério cuidar, pensar no apacentar ovelhas, no cuidado das ovelhas, ela tem ali toda uma preocupação de discutir as questões que envolvem, que lidam com o cuidado do povo que estão ali reunidos. E a gente vai ver isso muito claro quando Paulo e Barnabé chegando até aquele grupo, ouvem aquela discussão a respeito da circuncisão, daquele que era judeu convertido a Cristo, e aí os gentios agora convertidos a Cristo, e aí são precisos, vai ser necessário a circuncisão novamente. Eles começam a discutir, e a gente vai ver que eles levam o assunto, e esse assunto é discutido com o presbitério, e aí presbitério quer dizer esse corpo reunido, um corpo de obreiros, e eles
ouvem, que é o texto que nós acabamos de ler, e levam o assunto, 15, verso 2 de Atos. E aí, juntamente com os outros, a irem a Jerusalém tratar dessas questões com o apóstolo ou com os presbíteros. E aí no versículo 6 nós lemos ainda, os apóstolos e presbíteros se reuniram para considerar a questão. E aí eles discutiram, eles trataram entre si num corpo específico, numa reunião, e aí discutiram toda essa temática. E aí ao discutir chegaram a uma conclusão, que nós vamos ver versículo 8 em diante, que diz, Deus que conhece os corações, Deus que olha, e Ele não faz acepção, como diz o texto, não importa se é grego, se é judeu, não importa qual a sua nacionalidade, não importa se é branco, moreno, não importa qual a sua, se é rico, se é pobre, não importa, Deus que conhece o coração, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Então, colocando o Espírito Santo sem olhar a pessoa, mas o Espírito Santo é concedido a todos que o recebem. Ele não fez distinção entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar, de modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Então, Paulo e Barnabé, usados como instrumento de Deus, que foram ali e trataram os assuntos junto com o presbitério e discutiram aqueles assuntos, e ao discutir chegaram a um consenso. E claro, uma vez tido esse consenso, eles foram e seguiram sua viagem, seguiram o seu curso, sua jornada, levando à decisão tomada pelo presbitério, pelos presbíteros, por aquele corpo de obreiros que auxiliou ali naquela decisão. Veja que importante isso, E a gente vai ver isso em Atos capítulo 16, verso 4, que diz, nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidos. Então, olha, a igreja decidiu que não há necessidade nenhuma de colocar esse jugo, essa carga, porque a graça de Deus é suficiente, é ela que nos salva. E eles levaram essa mensagem adiante. Então a gente vê aqui a importância de se respeitar esse corpo ministerial e que a importância da qualificação para esse ministério. Não pode ser qualquer pessoa. E a gente vai ver dentro dos textos de Tito, que está na nossa leitura bíblica em classe, 1 de Pedro, nós vamos ler rapidamente, onde a gente tem Tito 1, por esta causa deixei em Creta para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já te mandei. Verso 6, aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis ou obedientes, depende da tradução, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Vê aqui o cuidado desse homem, servo de Deus, com a sua família, que lidera e que governa a sua casa. Ainda no versículo 7, porque convém que o bispo seja irrepreensível, de novo a palavrinha irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, ou seja, a gente que não ira fácil. A gente viu isso na aula sobre o ministério pastoral, Então você está diante do povo, como é que você vai cuidar, apacentar, trazer para debaixo das suas asas aquele rebanho que está sob o seu cuidado, que você tem que trabalhar bem a voz para que a ovelha que conhece a sua voz te obedeça. E como é que você vai tratar isso com ira, aquele que se ira fácil, iracundo, é aquele que facilmente se irrita, Não tem condições. E aí nós vamos ver nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Quando a gente vai para o texto de Pedro, capítulo número 5, verso 1, vai também trazer, versículo 2, apacentai o rebanho que está entre vós, tendo cuidado que não força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo exemplo ao rebanho. E quando parecer bom, e quando aparecer o sumo pastor, o bom pastor que é Cristo, alcançareis a incorruptível glória, coroa de glória. Nós temos então, portanto, ainda o texto de 1 Timóteo, Paulo escrevendo, vai também trazer toda essa referência a respeito dessas qualificações ou dos critérios para a separação do obreiro.
E aí a gente vai ver, dentro do texto que nós estamos estudando, o livro que acompanha de apoio à revista da Escola Dominical, o pastor Elano Renovato agrupou ali 14 qualificações dentro dos estudos, também tirando ali da Bíblia de Estudo Pentecostal, várias das qualificações, e eu gostaria de repassar apenas de maneira rápida, por conta do nosso tempo, aquele que foi irrepreensível, ou seja, o caráter da pessoa tem que estar íntegro, caráter bom, porque existe caráter mau, aquele de mau caráter, e o de bom caráter, de um caráter que seja íntegro, caráter sem ter o que questionar, sem ter o que ser corrigido, por isso a expressão irrepreensível, sem ter o que repreender, sem ter o que modificar. Então, uma pessoa de bom caráter, né? Um caráter ilibado. Nós temos, então, um obreiro que não tem do que se vergonhar, conforme 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Marido de uma mulher. Marido de uma mulher está combatendo ali aqueles que naquele momento ainda defendiam, por exemplos dos antepassados, dos patriarcas, a questão da bigamia, de ter mais de uma esposa. Então aqui já está combatendo essa questão de trazer o exemplo do passado para cá e viver em desobediência em relação à questão do casamento monogâmico. Então, marido de uma mulher, então que o presbítero deva ser um homem fiel à sua esposa, amar a sua esposa. O renomado comentarista Matthew Henry, no seu comentário Marido e Mulher, ele vai mostrar que isso era uma prática pecaminosa a respeito da bigamia, daquele que na época imitavam os patriarcas. Então aqui está combatendo. Terceiro, que tem uma família ajustada. E Paulo, ele vai falar um pouco sobre a criação dos filhos, quando a gente olha falando sobre aquele que governa o seu lar, que cuida da sua casa, dos seus filhos, que tem autoridade sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Imagine então aquele que está na frente de um trabalho e não tem exemplo para dar na sua casa. Como as pessoas daquela localidade irão tratar ou obedecer aquilo que está sendo tratado por aquele líder, se o líder não oferece, não tem exemplo, não mostra autoridade em seu próprio lar. Ora, é difícil para qualquer pessoa, porque a gente entende que liderança começa em casa, liderança ministerial começa em casa, o sacerdócio do lar começa em casa. Querido obreiro, você sabe disso, que o Senhor te chamou para ser o sacerdote do seu lar. Então, a liderança, o exercício começa em casa e ele se estende, porque Deus tem um chamado na sua vida, ele se estende à congregação que você está à frente. Ainda, nós correndo aqui contra o tempo, não soberbo. Quarta característica do não soberbo, a soberba, a arrogância, o orgulho, a prepotência. Quantos estão aí no nosso meio que por um pouquinho de evidência que aconteça no seu ministério, já se ensoberbece, já se torna arrogante, já não anda com qualquer um, já não atende qualquer convite. Quantos que por conta de um cargo, de um título, de uma evidência mínima, esquece de onde começou, de sua origem, e que esse chamado é dos céus, que Deus é o Senhor da obra, e que o próprio Cristo, aquele que serviu, aquele que veio como Deus encarnado, executou seu ministério, e durante o seu ensino aos discípulos, ele deu grandes exemplos de humildade. Ele mesmo disse que veio para servir e não para ser servido, mas em algum momento, homens, esquece disso, esquece do ensino de Cristo. E parece que estão diante da igreja, ou do rebanho, ou de uma responsabilidade como presbítero, e ele esquece dessa humildade e coloca e se dá lugar em seu coração à arrogância. E infelizmente quem perde com isso é o próprio obreiro e a igreja da qual ele faz parte, do ministério da qual ele faz parte como presbítero. Nós vemos então que a soberba deve ser interrompido, matado, Não dá para você seguir caminhando com essa
essa questão da grandeza espiritual. Tem uma referência de 1 de Pedro, capítulo 5, verso 5, onde Pedro, trazendo ali as recomendações, falando para os presbíteros apacentarem, trabalharem de uma forma voluntária, aberta, não dominando, não querendo ali impor domínio sobre aqueles que estavam diante dele, mas de uma maneira como exemplo para o rebanho. E aí a gente vai ver capítulo número 5, verso do número 5, verso 4 diz: quando manifestar o supremo pastor, o sumo pastor, o bom pastor, o grande pastor, que é Cristo, dependendo da tradução, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Versículo 5, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes, uns para com os outros. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Que maravilha, né? Então Pedro ali orientando, dizendo: olha, respeite e sejam humildes, todos busquem a humildade, trabalhem em vosso coração a questão da humildade, para que o orgulho, seja deixado de lado, seja destruído, porque Deus se opõe aos orgulhosos. E aí nós vamos ver aí mais uma característica: não iracundo. O iracundo aqui a gente já falou, aquela pessoa raivosa, aquela pessoa que se irrita fácil, aquela pessoa que, aquele famoso não pise no meu calo, meu estupim é curto, fez aqui, paga aqui mesmo. A gente já ouviu muitas dessas expressões e infelizmente há obreiros que entram em conflito não só com outros obreiros ou com pessoas da sua congregação, que por pouca coisa se discute e perde algo tão importante e fundamental dentro da nossa convivência cristã, que é a comunhão. A comunhão lançada fora por conta de um temperamento muito rápido, muito ágil, que se ira rápido demais, fácil demais, um temperamento forte, sem controle. Então, a gente vai ver aqui, dentro dessas características, não pode ser iracundo, a pessoa que é colérica, raivosa, nós temos, portanto, o próprio Cristo, quando ele ensina a respeito da mansidão dele, Mateus capítulo 11, verso 29, e aí todos nós estamos ali orientados a servir e obedecer a Cristo com o seu exemplo de mansidão. Ainda no sexto ponto, dentro disso que nós estamos aprendendo, não dado ao vinho. Sim, o presbítero, o obreiro que está sendo separado, conforme a palavra de Deus aqui, que a gente já leu o verso, não dado ao muito vinho. A gente vai perceber que a questão do vinho, que a preocupação do apóstolo ao escrever isso daqui, é por conta daquilo que o vinho causa quando está no organismo humano, A perda do equilíbrio, a sobriedade, perde-se a sobriedade, e aí a pessoa, perdendo a sobriedade, vai esquecer dos atributos, das leis, dos ensinos da palavra de Deus, porque naquele instante a pessoa está fora de si, ela está embriagada, deixada levar por qualquer coisa, esquece todos os filtros sociais, os filtros psicológicos, aquilo que norteia o senso crítico da pessoa é colocado por terra. Então, a recomendação aqui é que a pessoa realmente fuja dessa bebida, Há um texto ainda, Provérbios, capítulo número 31, quando os príncipes, os reis, os juízes, lá no Antigo Testamento, recomendava-se que eles fugissem. Olha, o rei que está diante do governo, fuja do vinho, fuja disso, Vamos ler Provérbios capítulo 31, a partir do verso 4. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes, aquele que lidera, aquele que governa, desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam da lei, daquela lei que está sob o jugo. A pessoa tem uma lei para obedecê-la, E deixem de fazer justiça aos oprimidos. Então, a gente está vendo aqui a orientação a respeito dessa questão da bebida forte. Tem várias outras passagens a respeito da bebida, que a Bíblia ela é bem clara nesse sentido. E nós temos como costume na nossa
nossa igreja, a nossa denominação, de realmente abster-se da bebida com álcool, né? No Velho Testamento a gente vai ver, além dessa referência em Provérbios 31, Provérbios capítulo 23, verso 19 e 21, a gente vai ver em Números 6, a partir do verso 2 e 3, Juízes 13, verso 3 e 4, nós sabemos a história, né, o que causou a bebedice ali. Então a gente vai ver Daniel 1 e 8, já no Novo Testamento a gente vai ter Lucas 1 e 15, 1 Coríntios 6 e 10, Gálatas 5 e 21, quando vai falar ali dos fruto da carne, o fruto do Espírito, né? As características do fruto do Espírito. O versículo que antecede o versículo 22 vai falar sobre a carne, aquilo que sai da carne. Então, a bebedice está ali no meio. Efésios 5,18, texto muito conhecido da igreja, 1 de Pedro 1 e 13, vários exemplos no Novo Testamento e no Velho Testamento falando, combatendo, orientando o homem a se precaver da questão da bebida alcoólica. E isso não serve só para o presbítero, né? Para nós que queremos ter uma vida de sobriedade, que a gente fuja disso, mas em especial uma pessoa que está na frente de outro, que faz parte de um grupo, de um corpo, de um presbitério, que está ali para tratar assuntos relacionados à obra de Deus, que esse corpo, o ministério, o presbitério, os presbíteros envolvidos na administração da igreja, não pode ter pessoas que se envolvam em conflito ou que saiam da sobriedade, do seu equilíbrio normal por conta de uma bebida alcoólica. Nós vamos ver ainda, já caminhando para o fim dessa lista de qualificações, não espancador, né? Ou seja, não violento, não agressivo. O obreiro precisa ter o fruto da temperança, conforme Paulo escreveu Gálatas 5,22, né? Ter o domínio próprio, ter equilíbrio. E esse equilíbrio, esse domínio próprio, ele está presente em várias características na vida do homem. E claro, esse fruto do Espírito, ele não deva ser, essa característica não deva ser só no obreiro, só no presbítero, só no pastor, mas em todos nós. Nós, uma vez que aceitamos a Cristo, devemos ter domínio próprio, que o Espírito Santo conduza, domine a nossa, ou nos ajude a governar a nossa vontade. Não cobiçoso a torpe ganância, no sentido de você estar buscando as coisas terrenas, as coisas ilícitas, os bens materiais de qualquer maneira, né? Buscar e crescer de uma maneira errada através do ministério. O apóstolo Pedro deu a mesma exortação aos presbíteros lá em 1 de Pedro 5 e 2. Mais dado à hospitalidade. Quando a gente olha então para essa questão da hospitalidade, é aquele obreiro que tem ali a amabilidade, o afeto de receber pessoas, de saber receber alguém. Não é todo mundo que sabe receber, a recepção. Então é importante que o obreiro, o presbítero, ele saiba receber as pessoas, dando ali a hospitalidade, de uma forma acolhedora, né? É importante você estar na frente de um grupo de pessoas que estão chegando através da pregação do evangelho, do evangelista, alguém que trouxe um novo convertido para dentro da igreja, agora ele quer ser acolhido, ele quer ser bem recebido nessa caminhada, nessa jornada espiritual. E é claro, Deus levanta pessoas com capacidade, com dons específicos para cada missão, mas é importante que o obreiro tenha esse lado da hospitalidade, da amabilidade, né? É importante que o pastor, o presbítero, o bispo, aqueles que trabalham com essa missão, tenham isso muito claro. Amigo do bem, que trabalhe bem a questão da benignidade, moderado, que é aquele que é comedido, que é prudente, aquele que sabe inclusive medir suas palavras, que não vai ser precipitado, que seja equilibrado em suas atitudes, conforme nós vemos lá no fruto do Espírito. Justo, que seja santo e que seja temperante. E aqui a gente encerra essa listinha de 14 características. É claro que o tempo não dá para trabalhar todos os itens, porque a aula passa tão rápido, né, irmãos? Mas se a gente fosse aqui falar muito, tinha muito o que falar desse corpo, do pastor, do presbítero, aqueles que exercem essa função pastoral, aquele que está na frente do rebanho. Tem tanta coisa, a gente já falou na aula sobre o ministério do pastor. Inclusive eu quero deixar aqui um grande e forte abraço a todos os pastores. Oramos e é um apelo para que a gente continue orando para que Deus abençoe a vida desses que exercem essa missão tão árdua, que é estar diante do rebanho apacentando as ovelhas, né, do pasto, né, dessa grande família
que é a Igreja do Senhor, esses homens que dedicam a vida nessa missão, e a gente pede aqui o nosso apelo para que oremos, continuemos orando por esses pastores, visto que, em especial, agora em junho nós temos, segundo domingo, o Dia do Pastor, o Dia Nacional do Pastor. Então, que a gente realmente venha honrar os nossos líderes que dedicam a vida nesse exercício pastoral. E aí, fechando aqui, avançando um pouco mais aqui a nossa aula da escola dominical, nós temos que a escolha dos presbíteros tem toda essa questão das qualificações e a formação, portanto, desse presbitério, desse grupo que reunidos, não só um, mas um grupo de pessoas para atuar nas questões que sejam ali levados para tratar daquela localidade, daquela igreja local. E, claro, uma vez que as questões sejam tratadas, que esse grupo de pessoas que tenham um exemplo, que tenham maturidade, que andem conforme a palavra, que oriente, que ensine, que esteja ao lado do seu líder, orientando a igreja, ensinando a palavra de Deus, porque faz parte do ministério do presbítero o ensino da palavra de Deus, sendo exemplo e fiel a esta palavra. Então, a igreja, o corpo que está ali, vendo isso, possa respeitar e valorizar aquilo que este corpo, que estes estão fazendo. E nós temos aqui, dentro de todo esse contexto que nós estamos vendo, a importância de que a igreja ela cresce edificada quando pessoas assumem aquilo que Deus chamou, assume a função, assume o propósito que Deus colocou em sua vida. Se você foi chamado para ser um presbítero, se você tem a qualificação ou como função pastoral, ou como função de ensino, ou como função de cuidar, de orar, de tratar das questões administrativas, existem denominações que tudo que é decidido, que é tratado de ideias, é passado pelo presbitério para que o presbitério decida e então seja executado pela liderança. Nós temos dentro da nossa igreja, Assembleia de Deus, esse presbitério que também é muito forte e que são obreiros destinados a auxiliar seus pastores. E, portanto, você, querido obreiro, você, querido pastor, que trabalhe com seus presbíteros, que tem ali à sua volta homens que foram chamados por Deus, que atenderam essas qualificações, que o Senhor Jesus oriente cada vez mais na escolha desses presbíteros, desses homens, para trabalhar e atuar na obra do Senhor, e que o Espírito Santo os capacite cada dia, levando aquilo que foram chamados, levando a sua missão dentro dessa capacitação dada por Deus na edificação da sua igreja, que a igreja cresça cada vez mais forte, porque todos nós reunidos, pastor, seus líderes, o pastor presidente, o pastor da congregação, o corpo de obreiros ali naquela congregação, toda a congregação, quem cresce a igreja do Senhor, é a igreja local, ela é edificada baseado no que nós estamos estudando a respeito do apacentar, da edificação através desses obreiros do ministério, de servir a igreja e que a gente cresça cada vez mais. Quando se fala de uma necessidade de um doente no meio do povo, a gente já viu sobre isso, Tiago capítulo 5, verso 14, chame os presbíteros para com unção, orar e pôr ali, trabalhar, pedir a Deus para que venha atuar naquilo ali. A gente sabe que um justo muito pode em sua oração feita por um justo, né? Então nós temos ali a certeza de que você pode orar, mas se você pedir auxílio, a ajuda de um obreiro, o obreiro orar por você, o obreiro não tem capacidade nenhuma, somos pés de barro, somos falhos, somos frágeis, mas quando nós unimos em oração e apresentamos a Deus e temos uma vida dedicada, devotada a de fato viver uma vida santa, como instrumento de Deus, Deus vai te usar nessas horas que precisa, atuando ali, orando por um enfermo, atuando ali, de repente expulsando o demônio, na realização de um milagre ou de um dom espiritual específico que Deus te deu, na capacitação que Deus colocou em seu coração. Você é um instrumento de Deus, portanto, se coloque na brecha e a igreja usará, porque a igreja vai ser edificada, é para ela que tudo isso que nós estamos estudando esse trimestre, é para ela que Deus deu, que Jesus deu, que o Senhor deu
a igreja. Então possamos entender isso, compreender isso e ver que o presbítero, aquele ancião, não falando apenas de idade, mas a pessoa com maturidade, uma pessoa que é realmente habilitada para exercer esse ministério na administração, no ensino da palavra de Deus, no apacentar, no cuidar das ovelhas, no cuidado com o corpo da igreja, na ajudar seu pastor local nas questões da sua congregação. Seja um instrumento, se coloque na brecha e o Senhor Jesus irá te abençoar cada vez mais e a igreja do Senhor é edificada e ela continua nessa jornada rumo aos céus. Deus abençoe sua vida, que essa aula da Escola Dominical alcance ali alguns alunos e professores e que no próximo domingo, você estudando a Palavra de Deus, estudando a lição, possa dedicar mais e tirar suas dúvidas na aula com o seu professor. Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.